Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita para os céus e vamos juntos declarar o Salmo 23, versículo 1. Vamos juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Bezaléu para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos hoje a mais uma aula do curso do livro O Segredo Espiritual da Vida, que é também o Poder da Mulher Virtuosa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, então já pegue na sua mão aí a sua Bíblia, o seu livro. Nós vamos estudar hoje da página 75 à página 81, com comentário inteligente da Bispa Mirella e do seu filho Luizinho, nas páginas 82, 83, 84, 85 e 86, que você pode ler depois para absorver todo esse conteúdo que está aqui bem detalhado para você administrar todos os seus relacionamentos. Como eu sempre gosto de lembrar, o curso aqui, às terças-feiras no Santuário, ele é recheado de coisas que vão muito além do que está no livro. O que o livro te traz como leitura é um conteúdo diferente do que o curso baseado no livro te traz aqui todas as terças-feiras no Santuário. Aqui nós oramos pela sua família. Dentro do curso tem também a corrente da família. E nós intercedemos aqui deste altar por todas as pessoas que você tanto ama e quer bem, do seu lar, do seu coração, de todos os seus relacionamentos interpessoais e dos seus relacionamentos íntimos. Você com Deus, você consigo mesmo, você com seu cônjuge. Aí começa você com seus filhos, você com seus pais, você com seus netos e assim por diante. Todos aqueles que você tanto ama e quer bem. Mas eu quero entrar um pouquinho nesse assunto de batalha espiritual, porque você vai observar que nesse capítulo 3 eu falo sobre discernir aqueles que te fizeram mal daqueles que você ama. Por exemplo, um filho que traiu sua confiança. Um filho que fez algo terrível, como, por exemplo, roubou algo dentro da sua casa para pagar o vício dele da droga. Aquilo cortou seu coração. Aquilo te entristeceu profundamente e você se viu traído na confiança por esse filho. Com toda razão, você deve estar muito chateado. Muito chateado. Mas o que eu trago para você nesse capítulo 3 é que o mal que alguém te fez, a palavra de Deus te assegura que é um mal espiritual. A palavra de Deus diz que, embora sejamos seres humanos, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Eu trouxe aqui na sexta-feira passada uma mensagem muito intensa e densa dentro da história da rainha Esther e do seu primo Mardoqueu, que levaram à forca 13 pessoas. Os 13 homens que foram enforcados no reinado do rei Xerxes, por Esther e por Mardoqueu. Não que eles tenham feito justiça com as próprias mãos, não, mas a perversidade do coração daqueles homens, a crueldade do coração daqueles homens, fez com que o arcanjo Miguel agisse com violência e levasse aqueles homens à morte para aniquilá-los dos caminhos de Esther e de Mardoqueu. É verdade que existem Saús. Lembra da história do rei Davi? Saul teve que morrer para Davi reinar. É verdade que existem Ramãs
como foi aquele perverso inimigo de Esther e Mardoqueu, que preparou a forca para enforcar Mardoqueu, e ele mesmo é que foi enforcado naquela forca, e por culpa das escolhas demoníacas deste homem, Ramã, os seus 10 filhos também foram enforcados. Sabe, a gente tem que calcular muito as escolhas da nossa vida, porque bênçãos que nós provocamos no mundo espiritual alcançam nossos filhos, mas maldições também. E você vê, Ramã, ele teve seus 10 filhos que ele se orgulhava em dizer da sua riqueza e dos seus muitos filhos. Todos eles foram enforcados, assim como o pai, por culpa de perversidade, crueldade, semeadura deste homem cruel. Então, nós temos que tomar muito cuidado, discernir os nossos inimigos que são espirituais, mas saber que o arcanjo Miguel vai fazer o que tiver que ser feito. E se tiver que matar alguém, a palavra de Deus nos mostra que o arcanjo Miguel faz. Você não tem que se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em lutar a luta certa, que é a guerra espiritual, e perdoar aqueles que você ama, para que o arcanjo Miguel ele possa vingar você no mundo espiritual. Ah, apóstolo, mas a senhora começou falando de supostamente meu filho tenha traído a minha confiança, o arcanjo Miguel vai matar ele? Não! Ele vai agir arrancando da vida do seu filho o mal que usou ele para te ferir, para destruir a vida do seu próprio filho. Entenda, quando nós discernimos a nossa guerra, lutamos a batalha espiritual de forma certa e limpamos o nosso coração de todo desejo de vingança com as próprias mãos. O arcanjo Miguel, ele está ali para, acionados pela nossa fé, intervir em nossa causa e se vingar por nós, da forma que aos olhos do justo juiz, o nosso Deus, deve ser feito. Diante disso, eu quero ler com você na palavra de Deus. Você vai ver que é um texto que não faz muito sentido com o capítulo, mas que quando nós entrarmos no capítulo do livro, você vai ver que faz todo sentido, porque esse capítulo fala sobre perdão, discernir o verdadeiro inimigo, que não é a pessoa que você ama que está te fazendo mal, mas a força espiritual das trevas que está usando ela para te fazer mal e para fazer mal a ela mesma. E lutar a luta certa, liberar perdão a quem te fez mal e ser livre verdadeiramente para seguir a sua vida e construí-la pela fé em Deus. Entendeu? Então, por favor, de pé, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 57, versículo 5 em diante. Eu quero mostrar para você o que Davi escreveu sobre vingança. Dentre tantos registros das Sagradas Escrituras, que Davi, entre tantos homens e mulheres de Deus, como no caso de Esther e Mardoqueu, registraram a vingança do nosso Deus em favor deles pela fé, eu quero mostrar esse que Davi foi tão claro sobre o inimigo ter caído na cilada que ele armou para que Davi caísse. Deus não deixará que você caia nas ciladas que os teus inimigos prepararam para a sua vida, e nem as pessoas que você ama. Então lute por quem você ama. Quero dizer para você não desistir de quem você ama. Você está aqui na corrente da família, está intercedendo por essa pessoa, por mais que pareça que a guerra está difícil e que talvez você esteja perdendo para o inimigo, você não está. A fé é a vitória que vence o mundo. Não desista da sua fé. Não desista de quem você ama. Não pare de lutar. A luta certa, a batalha espiritual, porque Deus é contigo e Ele abre portais do céu diante de você, para que pela fé você possa passar por eles e possuir a vitória que você precisa. Em nome de Jesus. Amém? Salmo 57, versículo 5 em diante. Diz assim, achou aí? Salmo de Davi. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Olha que coisa forte que ele escreve aqui. Versículo 6.
prepararam armadilhas para os meus pés. O inimigo preparou uma armadilha para pegar os meus pés. Fiquei muito abatido, ou seja, fiquei desesperado quando soube disso. Por causa da astúcia do meu inimigo, de até onde vai a maldade de uma pessoa, em nome do ódio, em nome da inveja. Esse inimigo que Davi está se referindo aqui é Saul, que era o homem mais poderoso da terra como rei de Israel e como aquele que tinha o exército sob o comando da sua ordem, da sua voz. Então Davi sabia o nível gravíssimo de trama contra a vida dele que o inimigo havia preparado. Então ele ficou desesperado, ele ficou abatido, ele ficou preocupado. Abriram uma cova no meu caminho, disse Davi. Diante de mim abriram uma cova para eu cair e ser sepultado nela. Mas olha o que Deus fez. Mas foram eles que nela caíram. Olha que coisa forte. É a vingança de Deus em favor de Davi. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Davi fala e repete. Ou seja, igual Esther. Esther, ela falou e repetia várias vezes a firmeza dela, a convicção dela na ação de Deus em favor dela. Cantarei ao som de instrumentos. Ou seja, eu vou me alegrar, eu vou cantar louvores a Deus, porque o meu coração está firme e sei que Deus não vai me deixar envergonhado. Versículo 8. Davi dá ordem à sua alma, que é o centro das suas emoções. Acorde, minha alma! Acordem, harpa e lira! Ou seja, instrumentos de louvor, acordem, acorda minha alma. Não vai ficar dominada por sentimentos nocivos. Vou despertar a alvorada. Vou fazer o dia acontecer. Eu vou ganhar meu dia. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Ou seja, a minha vida vai ser um louvor a ti. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Agora pega na sua mão o seu livro. A nossa luta contra os nossos inimigos espirituais e contra os nossos inimigos ocultos, inimigos declarados, inimigos da nossa vida, ela é constante. A nossa luta aqui na terra não termina. O que muda é o personagem, mas a batalha, ela está sempre ali diante de nós, para todos os dias tomarmos a decisão de lutar ou de recuar. Lembra daquele louvor que eu canto e que fez um grande sucesso? E faz até hoje. Já há mais de 15 anos eu canto esse louvor, que diz: não pare de lutar. Sabe, a luta continua. Você não tem o direito de desistir, porque o que Deus te deu, nada no mundo justifica você parar de lutar por isso, que é a sua vida e que é a sua fé. Os nossos inimigos, eles não param, porque a gente nunca sabe quem está nos atacando. Às vezes o ataque vem de uma pessoa, às vezes o ataque vem de outra pessoa, às vezes o ataque vem de um lado, às vezes vem do outro. O que a gente sabe é que a gente está sempre sendo atacado pelo inimigo e a gente tem que estar sempre pronto para a guerra. Às vezes quem vai nos atacar amanhã não é a mesma pessoa que nos atacou ontem. Mas a gente tem que ficar atento. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser como um atalaia. Nós temos que ser vigilantes. Temos que estar sempre espertos, atentos contra os espíritos de inveja, contra o espírito de vingança. O que fez Mardoqueu preparar? O que fez Ramã preparar uma forca para Mardoqueu foi um desejo de vingar de Mardoqueu a bondade do coração dele. Uma inveja horrorosa.
Da mesma forma, Saul com Davi. O que fez Saul perseguir Davi foi querer vingar a bondade de Davi. Eu não aceito esse homem ser tão bom, ser um guerreiro tão forte, ser um homem tão corajoso e Deus ser com ele. Eu vou me vingar da bondade dele, destruindo com ele, acabando com ele, matando ele, arrancando ele da minha vida, porque a bondade dele me faz mostrar o quanto ruim eu sou, o quanto malvado eu sou, o quanto cruel eu posso ser, o quanto covarde eu sou. Esse era o pensamento de Saul. Movido por uma inveja terrível, ele perdeu tudo que ele tinha. O espírito do Senhor foi arrancado de Saul e os espíritos das trevas foram ali possuir Saul. E o fim dele foi horrível. Ele foi morto terrivelmente. Ele se suicidou. Por quê? Porque ele não suportou a vitória de um verdadeiro fiel. Então, o arcanjo Miguel, ele nos vinga. Ele faz justiça em nosso favor em nome de Deus. Mas o compromisso dele é com quem tem compromisso com ele. Ele age de forma violenta, sim, contra aqueles que nos fazem mal terrível, perverso. E Deus tem informações da vida e dos corações que eu e você não temos. Deus sabe das intenções e das motivações do coração de cada pessoa, coisa que eu e você não sabemos. Então, tem situações que Deus ordena ao arcanjo Miguel uma ação muito dura, mas que precisa ser feita. E põe um fim no seu sofrimento. Impede o inimigo, da forma que tiver que ser, de tramar contra a sua vida. Então, hoje eu quero mostrar para você, nesse capítulo 3 do nosso estudo, que tem o título A Mulher Virtuosa Só Faz o Bem Todos os Dias de Sua Vida. Mas a palavra de Deus não fala só da mulher virtuosa, igual está aqui em Provérbios 31:12. A palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Ah, apóstola, mas a senhora está falando sobre eu me preocupar em convocar o arcanjo Miguel para se vingar em meu favor dos meus inimigos, declarados, ocultos, todo tipo de inimigo que eu tenho, espirituais, físicos. Mas é o arcanjo Miguel que vai fazer a vingança, e não você. Você vai se manter uma pessoa do bem, livre, vai limpar seu coração. Olha aqui o que eu escrevi na página 76. A coisa mais importante que uma mãe e um pai podem ensinar para um filho é a fé. Seu filho brigou na escola, está sendo perseguido, está sofrendo bullying, está sendo atacado, está sendo humilhado. Não deixe que ele alimente no coraçãozinho dele, que deve se manter puro e guardado para Deus, com bondade e amor, o ódio, a vingança, o rancor, a mágoa. Ensine ele a transferir essa responsabilidade de se vingar por ele ao arcanjo Miguel e deixar o coração dele 100% reservado para Deus. Assim também você deve fazer. Da mesma forma, se você tem sido um mau filho, apóstola, não tem como eu ser um bom filho porque o meu pai foi péssimo para mim, minha mãe foi péssima para mim, então eles merecem um filho péssimo, eu me esforço para ser horrível para eles. Você está sendo horrível para você mesmo, porque tudo que você vinga com as próprias mãos, Deus sai fora. Deus não permite que o arcanjo Miguel entre em seu favor, porque você já está vingando com as próprias mãos. Então, aquele que não é misericordioso vai ser tratado com justiça. Só que você também é falho, e a justiça de Deus sobre você não é uma coisa boa. A justiça de Deus é boa na sua vida em seu favor. Na sua vida você deve trabalhar duro no mundo espiritual para buscar a misericórdia de Deus e a justiça de Deus sobre os teus inimigos, que é executada pelo arcanjo Miguel. Isso aqui é profundo demais. Isso aqui é profundo demais. Eu espero que você esteja prestando atenção para absorver essa visão, essa força poderosa que está disponível à sua fé. Então, olha só que coisa forte. Se você tem sido um filho ruim, vingativo,
Porque você julga que os seus pais não fizeram o máximo que podiam fazer por você, ou você foi abandonado, ou você foi maltratado, ou você cresceu ouvindo palavras terríveis que te destruíram a autoestima, o emocional, e você cresceu uma pessoa retraída, uma pessoa oprimida, uma pessoa magoada, uma pessoa impotente diante da vida por culpa dos seus pais. Você culpou seus pais das mazelas da sua vida, da presença ou da ausência deles. Então você carrega esse rancor no seu coração. Sabe o que você está fazendo? Você está arruinando a sua própria vida e não a deles. Cada um presta conta de si perante Deus. Se você está sendo perseguido por inimigos, você coloca diante de Deus essa perseguição. E Deus vai agir em seu favor, não você com as suas próprias mãos. E Deus vai agir com toda a sapiência que só Ele tem, porque Ele é o autor e consumador de toda a sabedoria que existe. Ninguém é sábio como Deus. E como Jesus mesmo disse, por que me chamas de bom? Não há bom senão Deus. Só Deus é bom e misericordioso, mas Ele também é justo. Ele que criou o arcanjo Miguel para vencer os inimigos. Foi Ele que fez na vida de Saul o que Ele fez. O arcanjo Miguel fez por ordem de Deus. Então, é muito importante você entender isso. Tem filhos que chegam ao cúmulo de ter vergonha dos pais. Talvez porque os pais são pessoas simples, que não falam o português correto, ou que não estão bem aparentados. Talvez seus pais são simples, aí você cresceu, ficou rico, ficou próspero e começou a ter vergonha dos seus pais. Pois eu te aviso, corrija rápido, senão você vai perder tudo que você tem. Porque se tudo que você tem é a arrogância do seu dinheiro, você não tem nada. Porque a coisa mais linda que se pode carregar no coração, primeiro é a fé e depois é a gratidão. Olha só, se você tem esse sentimento, você precisa pedir perdão. Perdão primeiro a Deus, depois perdão a si mesmo e depois ir olhar nos olhos do seu pai, da sua mãe e pedir perdão a eles. Se você abrigou no seu coração sentimentos de mágoa contra eles, isso está travando a sua vida. Você está sendo o seu pior inimigo fazendo isso, amarrando o seu próprio caminho. E dizer para o seu pai e para sua mãe, se curvando diante deles, me perdoa, pai, me perdoa, mãe. Carreguei sentimentos nocivos contra você e você não merece isso, você merece a minha gratidão. Você não tem noção o poder do amor, o poder da gratidão, o poder que o perdão tem na sua vida, na vida de quem executa esses poderes que são de Deus na vida de uma pessoa de fé. E tudo isso que eu estou dizendo não é uma vontade. A palavra de Deus não nos fala sobre ter vontade de fazer algo, sim ou não. Ter ou não vontade, a palavra de Deus nos dá instruções claras de comportamento que por uma decisão de fé você toma. E você faz independente de ter vontade. Esta é a chamada disciplina da fé. Fazer o que tem que ser feito independente de ter vontade. Olha só, ter raiva de alguém já é um prejuízo grande na sua vida. Você não tem que ter raiva de ninguém. Guardar sentimentos miseráveis já é uma destruição. Imagina então sendo por um pai ou por uma mãe. Se você guarda a mágoa dos seus pais, a sua vida não vai bem. Se o seu pai ou sua mãe erraram com você, não erre você com eles. Não repita o erro dos seus pais. Não faça isso. Perdoe e ame. Eu aprendi com meu pai, o nosso apóstolo, que na vida quem mais ama é mais feliz. Para ser uma mulher virtuosa, para ser um homem honesto e inteligente, você deve liberar o perdão, seguindo o exemplo do seu pai espiritual, que é Deus, que nos manda perdoar. Zere a sua vida. Quebre as barreiras com quem quer que for. E peça perdão. Limpa o seu coração. A raiz de alguém que se ofende facilmente e vive magoado é o orgulho. Diz a palavra de Deus, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Saul abrigou o orgulho no coração dele. E aí veio uma sequência de sentimentos miseráveis que levaram ele à destruição, à ruína total. Orgulho, altivez, inveja, vingança com as próprias mãos, perseguição, injustiça, tudo que não presta e não provém de Deus, foi uma sequência que entrou no coração de Saul e dominou ele por causa
do orgulho. O orgulho precede a queda. Não permita que o orgulho te impeça de amar, de perdoar, de cuidar de quem você ama. O importante não é se a pessoa te ama, o importante não é se a pessoa te cuida, se importa com você. O importante é o seu amor por ela. Entendeu? Eu tenho visto nesse período pais e mães que já têm filhos crescidos, que às vezes esses filhos, por uma mágoa que abrigaram no coração, escolheram não falar mais com seus pais. Que coisa triste. Mas esses pais escolheram cuidar desses filhos mesmo crescidos e estão colocando o nome deles para fazer o pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel, porque querem garantir a segurança desses filhos, a proteção desses filhos no mundo espiritual. Entenda, Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E não queira que a sua família toda partilhe da fé que você tem, porque eles não têm a maturidade espiritual que você tem, eles não têm a revelação que você tem. Mas você pode tomar decisões espirituais por eles que farão com que eles desfrutem de uma fé viva que você pratica. Que você, por amor, cobre esta pessoa. Agora eu quero ler algo que eu escrevi aqui na página 80. Olha aí que coisa forte. Eu aprendi na vida que se atalho fosse bom, não seria atalho, seria o próprio caminho. Entendeu por que pegar atalho não presta? Entendeu? Entendeu por que esses jeitinhos que essas igrejas fracas que tem por aí ficam dando, alargando o caminho, deixando confortável a pessoa no pecado, e o principal ajudante desse conforto é o próprio diabo, Satanás? Por quê? Porque ali a pessoa continua praticando o pecado, continua praticando o erro, e isso vai levar ela à destruição de alguma forma. Isso deixa a porta aberta para o inimigo continuar matando, roubando e destruindo a vida dela. Então não procure caminho fácil, não procure atalho. Se atalho fosse bom de verdade, ele seria o próprio caminho. A Bíblia nos traz ensinamentos preciosos, caminhos que nos levam a grandes conquistas, atos proféticos que aprendemos pela revelação do Espírito Santo, capazes de mudar o nosso destino. Exemplos: o ato profético da esposa orar nos pés do marido tem uma simbologia muito forte para que o amado nunca se afaste da mulher amada. Quem que fez isso na palavra de Deus? Ruth. Ruth, que mulher sábia. Ruth orava nos pés de Boaz e dominou esse homem. Você tem um marido que você não consegue dominar de jeito nenhum. Você olha para ele e vê nele um inimigo. Tenha discernimento. Ele não é seu inimigo. O inimigo que você tem é espiritual. Ame o seu marido e exerça a batalha espiritual contra forças malignas que tentam usar o seu marido e usam para colocar um empecilho, um bloqueio, brigas, contendas, discórdias dentro do seu casamento. É com os pés que se trilham caminhos diversos e atalhos obscuros. Eu estava no Monte Manaim quando uma irmã me disse que todas as vezes que ela vai ao Monte Manaim, olha que interessante, ela lava as mãos na fonte de Ana. Ana foi uma outra mulher também extraordinária, que a palavra de Deus nos conta que ela usou de uma fé sacrificial tremenda e de uma confiança em Deus. Por quê? Porque Penina, a mulher que zombava da cara de Ana, porque Ana era estéril e não podia gerar, Penina deu muitos filhos ao marido de Ana, porque Ana era estéril e não podia dar filhos a ele. Só que o marido de Ana amava Ana. E aí o que aconteceu? Ana, estéril, decidiu sacrificar a Deus. E Deus abriu o ventre de Ana e fez ela ser mãe do profeta Samuel, que foi o profeta que com um chofar na mão ungiu Davi, rei de Israel. Mas qual o objetivo dessa irmã que vai na fonte de Ana, lá no Monte Manaim, lavar as mãos dela? Vamos aprender com essa irmã maravilhosa. Ela não tem enfermidade alguma para ser curada. Então o que ela vai fazer lá, lavar as mãos na fonte de Ana, apóstola? Eu explico aqui para você aprender com ela. O objetivo dela é que através das águas sagradas da fonte de Ana, ela receba
receba força espiritual para atrair para suas mãos habilidades especiais que trarão resultados importantes para o seu viver diário. Presta atenção aqui, você, pai e mãe, que tem filho pequeno. É legítimo, pela palavra de Deus, você corrigir o seu filho como você achar que deve. Eu queria dizer uma coisa aqui muito séria. Um pai me procurou dia desses, aflito, triste, porque ele é louco com o filho dele. E ele disse: apóstola, sou muito preocupada em disciplinar meu filho e mostrar para ele o que ele faz errado. É errado, e às vezes ele tem resistência em me obedecer. É meu primeiro filho, e às vezes eu falo com ele 1, 2, 3, 10 vezes e ele me afronta. E pais de meninos encontram muito essa resistência, porque o menino, ele mede força com o pai, de homem para homem. E isso é bom, desde que seja canalizado. Porque se esse menino não entender e submeter a autoridade do pai como chefe dessa casa, quando esse menino se tornar um homem, ele não vai saber atuar assim dentro da família que ele formar, se formar uma família. Porque se ele não tem essa firmeza dentro de casa, de um homem forte, firme, que defende com a vida a família, esse menino, quando se tornar um homem, não vai conseguir fazer o mesmo, porque ele não teve essa referência. Tudo na vida é referência. Então, esse pai dizia para mim, aflito: apóstola, eu sou forçado muitas vezes, porque eu não consigo conversar a nível que meu filho entenda, e ele me afronta, e eu não posso permitir que aquele dia se encerre com ele vencendo a afronta a mim, me desobedecendo e medindo força comigo e se rebelando contra mim. Ele precisa entender de uma forma ou de outra que a autoridade na vida dele sou eu. E que, gostando ou não, ele vai me obedecer, porque eu sou o responsável da segurança dele. E às vezes ele solta minha mão e sai correndo. E já pensou, se ele faz isso no meio da rua, pode ser atropelado. E eu preciso fazer ele entender isso. Então, às vezes, apóstolo, eu preciso corrigir meu filho dando umas palmadas nele. E como eu disse, na palavra de Deus é legítimo você fazer isso, em nome do amor. Mas isso é um outro caso que, olha, rende essa conversa. Então eu não quero entrar nesse ponto hoje. Já falei sobre isso, depois eu posso falar mais sobre isso aqui. O ponto meu hoje é outro. É a questão das mãos, presta atenção. Sugiro que você desenvolva um diálogo inteligente e consiga ganhar o coração do seu filho, para que você não precise usar de força física. Dá umas chineladas no bumbum dele. Mas até você chegar nesse nível, não permita que seu filho seja desregrado, seja uma criança rebelde, que meça forças com você e saia ganhando, porque você não consegue dominá-lo de alguma forma ou de outra. Então o que eu orientei esse pai? Ele disse para mim: apóstolo, como eu tive que dar umas palmadas nele, outro dia partiu meu coração, porque eu fui abraçá-lo. Ele não tinha feito arte, é um menino peralta e muito agitado, e ele teve que corrigir frequentemente, dando umas palmadinhas nele. E aí o que aconteceu? Esse pai disse para mim: apóstola, uma vez eu fui abraçar meu filho, e na hora que eu pus a mão assim no ombrinho dele para abraçar, ele tirou o corpinho fora, porque ele criou uma ligação de que a minha mão bate. Minha mão não é para dar carinho, é para bater. Então, eu precisava dizer isso aqui. Se você chegar ao extremo de ter que corrigir o seu filho, dando umas chineladas no bumbum dele, seja de leve e não seja num momento de fúria. E seja com um chinelo. Nunca use as mãos para dar carinho, para bater no seu filho. Jamais. Nunca. Jamais. Nunca. E nem no momento de ira, você bater na mesa, na frente do seu esposo, conversando com ele ou com a sua esposa. Nunca, jamais. As mãos são para abençoar e para dar carinho. Cuidado com o que você faz com as suas mãos. Esse é o ponto que eu quero trazer para você hoje. Eu não estou questionando corrigir o filho com chinelada ou não, nada disso. Isso é outro assunto.
O que eu estou falando é, use as suas mãos com sabedoria. Não deixe que as suas mãos batam portas. No meio de um assunto, ficou sem argumento, ficou sufocado, não aguenta mais aquela conversa, você levanta, sai andando e bate a porta na cara de quem está falando. Isso é sem educação. Ignorância. Não faça isso. Use as suas mãos para abençoar e para dar carinho. Olha a sabedoria dessa mulher. Olha a sabedoria dessa mulher. Essa mulher, nossa irmã, que vai lá no Monte Manaim, no objetivo de lavar as suas mãos nas águas da fonte de Ana. Para quê? Para as mãos dela receber força espiritual para atrair habilidades especiais. Habilidades como as de Ruth, que fazendo massagem nos pés de Boaz, seu marido, ganhou o coração dele. Sabedoria nas mãos para, no momento calmo, fazer cafuné na cabecinha do seu filho e falar no ouvidinho dele palavras proféticas dizendo: você é tão obediente, você é um menino tão sábio, você confia em mim. E isso é uma responsabilidade muito grande para mim, porque você, depois de Jesus, é a pessoa mais importante da minha vida. Eu sou muito feliz por ter sua confiança, meu filho. Olha, você está antecipando a arte, antecipando o perigo na vida do seu filho. Você está antecipando não chegar ao ponto de ter que corrigi-lo, porque você antecipou orientando. Você entendeu? Entendeu? Abrace mais as pessoas que você ama. Quando for olhar nos olhos do seu esposo, da sua esposa, põe a mãozinha assim na bochecha, assim, ó, no rostinho, olha nos olhos. Faz carinho com as suas mãos. Suas mãos são santas, são abençoadas. Você faz muitas coisas com as mãos. Isso tudo está no capítulo 3, hein, que eu tô lendo aqui para você poder entender a importância de fazer a aula e ler o capítulo. Você faz muitas coisas com as mãos, mas tudo aquilo que você faz precisa ser diferenciado. O carinho, o trabalho, a escrita, a oração, o abraço, o serviço. Quando você vai ao Monte Manaim, você descobre fontes de cura e de libertação, como foi a descoberta da fonte de Ana. A fonte de Ana não foi descoberta nem por mim, nem pelo profeta, nem pelo apóstolo, mas foi descoberta pelo próprio povo no Monte Manaim. De repente, tinha uma fila de irmãos com a garrafinha na mão para pegar a água da fonte de Ana para levar para casa. Você pode fazer isso. Agora, dia 25, você vai ter a oportunidade de levar a água da fonte de Ana para sua casa. Direto da fonte de Ana. E Ana foi essa mulher poderosa que virou a sorte da vida dela pela fé. Hoje eu falei sobre Esther, sobre Ana e sobre Ruth. 3 mulheres extraordinárias, poderosas. Mas falei também sobre Penina, uma mulher que preparou tudo para viver a vida zombando de Ana, usando o que ela tinha para humilhar, para destruir, para acabar com a paz e alegria de viver de uma outra mulher. E Deus acabou com essa mulher e deu vitória para que era fiel a Deus e tinha um coração puro. Falamos sobre homens fortes e corajosos. Davi, rei de Israel, que era perseguido por um homem perverso e cruel, que era até bom, mas depois o coração dele foi corrompido pelas trevas. E o fim dele foi trágico, que foi Saul. E Deus fez o buraco que Saul abriu para Davi cair e morrer, ele ser destruído nesse buraco com as pessoas que estavam junto com ele para matarem Davi. Também falamos de Mardoqueu, que foi um homem humilde perante Deus, mas firme na sua fé. Só se curvava diante do Deus vivo de Israel. E este homem, Mardoqueu, por causa da bondade e fidelidade do seu coração a Deus, teve um inimigo perverso e cruel chamado Ramã, que fez uma forca para enforcá-lo. E o arcanjo Miguel veio em sua defesa e fez ele ser enforcado.
no lugar do homem de Deus. Sabe, Deus está pronto a agir na sua vida. Eu não sei quais são os inimigos que você tem enfrentado. Eu sei que eles existem, estão aí. De uma forma ou de outra, eles estão te atacando. Eu sei porque na minha vida também é assim. Os teus inimigos nunca vão desistir de você. Agora, o que eu tenho que te dizer é que você sabe o que fazer. Você tem que se concentrar no mundo espiritual, na sua guerra. Sua guerra é espiritual. E você tem que limpar o seu coração para não viver em guerra com as pessoas. Domine no campo espiritual. E você terá paz para viver a sua vida, tendo os teus inimigos tratados na ponta da espada do arcanjo Miguel. Deus abençoe demais você. Paz e luz!